Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Experativo Kardec. Hoje, começando a terceira parte das máximas, eu queria agradecer ao José, ao Michel. Então, José e Michel, se apresente. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao 30º estudo da obra de Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Hoje a gente vai estrear a terceira e última parte dessa obra. Nós estamos aí há 7 meses já estudando semanalmente, com a seguinte novidade, né? A gente vai, a partir de agora, fazer durante 1 hora, né? Das 20h30 às 21h30 o nosso estudo, né? Por diversas razões, por compromissos, e também por entender que flui melhor, né? Não dá tempo do pessoal cansar, e assim a coisa fica mais, a gente se concentra mais e usufrui mais do estudo do que 1 hora e meia. Então, a partir de agora, continua toda quarta-feira, das 20h30 às 21h30. Estamos aí há 7 meses. Participem, comentem, mandem questões. Não deixem de curtir, compartilhar. Isso também é muito importante. E eu passo para o José. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Michel. Boa noite, Eric. Muito bom estar aqui com os amigos mais uma vez para a gente estudar essa obra importantíssima de Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Estamos começando agora, hoje, a terceira parte, certo? Encerramos a segunda parte no estudo da semana passada e agora estamos iniciando aí as máximas morais que Kardec vai colocar, né? A gente até vem comentando há um tempo, a gente conversou sobre essa forma das máximas, né? Máximas são sentenças breves, curtas, que alguns, na filosofia, pode se chamar também de aforismos, né? Alguns filósofos escreveram dessa maneira. Por exemplo, o filósofo alemão famoso, Friedrich Nietzsche, é famoso na internet, pessoal, tem muitos jovens que gostam do Nietzsche. Ele escreveu livros em forma de aforismo, livros inteiros, hein? Livros inteiros. Aqui em Kardec nós estamos falando de uma parte de um opúsculo. Mas tem filósofos, como o caso que eu citei aqui, que escreveram livros inteiros na forma de aforismos, de máximas, né? Então é esse formato que Kardec vai colocar aqui, que é bastante interessante, porque a máxima, de alguma maneira, ela fixa melhor na memória, né? A gente lembra, e Kardec, com o seu poder de síntese, ele conseguia realmente expressar o pensamento através de poucas palavras, né? Então, vai ser interessante a gente discutir um pouco dessas máximas morais aqui com todos vocês. É isso, vamos começar o nosso estudo, então. Então, Michel, quer começar lendo? Vamos lá. Item 35 da terceira parte, máximas extraídas do ensinamento dos Espíritos. Então, agora é Kardec. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não se deve procurar nele senão o que pode ajudar no progresso moral e intelectual. Vou ler também o 36. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada adianta crer, se a crença não faz com que dê nem um passo adiante na via do progresso, e não o torne melhor para seu próximo. Então, como o José já fez um breve comentário, né, Kardec, vamos lembrar do objetivo dessa obra, né? Kardec criou esse pequeno livreto, esse opúsculo, né, com o intuito de resumir
ao máximo os princípios espíritas, possibilitando, então, que esse livreto fosse barato e que atingisse o maior número de pessoas, inclusive pessoas que tivessem até mesmo pouco conhecimento intelectual, pouco conhecimento sobre a ciência, sobre as coisas, né? Para que atingisse, inclusive, as pessoas mais simples, do ponto de vista tanto intelectual, social. Ele cria essa obra com esse objetivo, né? Para que as pessoas iniciassem, tivessem já pequenas noções do que o Espiritismo trata. Mas, além da capacidade extraordinária de Kardec ser sucinto, resumir em pequenas frases ou parágrafos muita coisa, né? Ele sempre distribui os assuntos de uma maneira muito lógica. E a gente vai acompanhar essa divisão lógica dele em todas as suas obras. E aqui não podia ser diferente, né? Então, a contribuição que eu dou analisando, né, essa estrutura, entrando propriamente no assunto, é a seguinte: a gente tem propriamente os fenômenos, ele apresenta os fenômenos espíritas, né, que começaram a acontecer no mundo todo. Isso a gente tem aí na primeira parte, né, o histórico do espiritismo. Desses fenômenos vai surgir, então, toda uma teoria, toda uma filosofia, tanto para explicar o próprio fenômeno e para ensinar a gente a praticar, né, a relação com esse fenômeno, que é a mediunidade, quanto também a gente vai ter uma filosofia que explica sobre esses seres que provocam os fenômenos, né, que são os espíritos. Então a gente tem toda uma filosofia que fala sobre os espíritos, explica quem são eles, né, como é seu mundo, como eles interagem conosco, por que nós encarnamos num corpo. A gente tem toda, então, uma consequência dos fenômenos, que é a teoria, a filosofia espírita. Agora, claro, dessa teoria explicativa que surgiu dos fenômenos, e essa teoria está, então, na segunda parte, né? Resumo do ensinamento dos espíritos, a gente tem consequências, aplicações, objetivos, fins, utilidades. Afinal de contas, a gente poderia perguntar: para que serve o ensinamento dos espíritos, toda essa teoria, essa filosofia que eles ditaram, né? Qual é o objetivo, o fim? De que maneira eu posso aplicar? Qual o máximo do uso que eu posso extrair desses ensinamentos? Então, a gente tem aí as consequências morais, que estão justamente nas máximas extraídas do ensinamento dos espíritos nessa terceira parte. Tanto que ele começa o item 35, inicia a terceira parte, dizendo o objetivo. Nota, ele está falando sobre o objetivo do espiritismo. Objetivo essencial, que está na essência, né? O fim maior, a aplicação máxima do espiritismo, além das suas explicações teóricas, qual é? É o melhoramento dos homens. Então, para que serve todo esse conhecimento? Para os homens se melhorarem, para a humanidade se melhorar, progredir. E ele explica que tipo de melhoramento é esse, né? O progresso moral e intelectual do homem. Já que a gente pode ter o progresso em diversas áreas, né? E ele diz que a gente não deve procurar no espiritismo senão o progresso moral e intelectual. Aqui deixando claro a alçada, né, o objeto do espiritismo. Ele não vai tratar de outros tipos de progresso, né, que não é da sua alçada. O espiritismo ele não trata, como nenhuma ciência, não trata de tudo, né? Ele tem como foco o homem, né, que é o espírito encarnado, no seu âmbito moral e intelectual. O intelectual é muito fácil de entender, né? São os conhecimentos, as ideias, aquilo que está ligado ao raciocínio, e o moral é justamente algo ligado às ações, ao comportamento do homem, né? À vontade, às escolhas do homem, né? Ao uso que ele faz dos seus conhecimentos através das suas ações, da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Então, ele mostra o objetivo do espiritismo, explica o que é esse objetivo, já deixa claro que a gente não deve procurar outra coisa na teoria espírita. Então, por isso que a gente já tinha comentado isso em outros estudos, que o espiritismo ele não vai, por exemplo, responder as questões da ciência
das ciências que tratam da matéria, isso não é da alçada do espiritismo. Os espíritos não vêm fazer revoluções científicas, não vêm responder enigmas da química, da biologia, da física. Esse é trabalho dos cientistas, né? Claro que os espíritos podem inspirar esses cientistas, mas não é o objetivo do espiritismo, né? Por isso que a gente tem lá perguntas que se podem fazer aos espíritos. E óbvio, Kardec deixa muito claro que o espiritismo não vai tratar, e ele coloca isso no regulamento da Sociedade Espírita de Paris, e ele vai chamar atenção nisso por todo o tempo na Revista Espírita. O espiritismo não vai tratar de questões de dogmas religiosos, que a ciência espírita não entra, né, dogmas específicos das religiões, não vai tratar de economia, não vai tratar de política, né? Então ele deixa muito claro, uma vez que o espiritismo tem uma aplicação, uma utilidade, um objetivo, esse objetivo é o progresso do homem moral e intelectual, deixando isso muito claro para a gente, né? Inclusive deixando claro, já para concluir, eu deixo para comentar o 36 depois, deixando muito claro que a gente não deve procurar no espiritismo aquilo que não é o objetivo dele. Inclusive tem um trecho do Livro dos Médiuns, que, se eu não me engano, é São Luís que diz, né, deixai de lado as questões de ciência, né, mostrando que o espiritismo realmente não tem que tratar disso, né, ele tem um objetivo, e esse objetivo, na verdade, é o mais importante de todos, né, que é a melhoria do espírito, realmente, que é o ser que vai continuar quando a gente sair desse corpo. Eu já vou voltar a comentar mais, inclusive, sobre 36, mas eu passo para o José também fazer as reflexões. Realmente são dois itens bem interessantes, né? E pensando mais ali no item 36, Kardec vai dizer que o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos, né? Então, para quem pegasse esse item isoladamente, poderia não entender como o espiritismo é uma ciência, né? E que tem consequências morais. A gente já comentou isso algumas vezes aqui no estudo, mas não custa relembrar. Se a gente pegar o preâmbulo da obra, que é o Espiritismo, Kardec vai definir que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica ao mesmo tempo. Ou seja, como ciência, ele vai estudar, como Kardec define lá no preâmbulo, as relações entre os homens e os espíritos. Ou melhor, ele vai estudar os espíritos, o mundo dos espíritos e as suas relações com os homens. Então, uma vez que o Espiritismo estuda os espíritos, uma vez que ele, como afirmou em diversos momentos já, demonstra por fatos, né, por evidências patentes, a sobrevivência, a existência e a sobrevivência da alma após a morte do corpo, naturalmente, depois dessa descoberta, vai haver uma consequência moral para a vida do homem. Bom, então se já está muito claro que o homem ele é uma alma e um corpo, morto o corpo, a alma continua, que é o ser em essência, né? A sede dos pensamentos, da vontade, etc., é a alma. Então, claro que vão surgir consequências morais para a vida do homem. E Kardec, é incrível como, se a gente acompanhar em diversos momentos da obra, ele vai sempre insistir no lado moral dessa comunicação com os espíritos, dos fenômenos espíritas. Em diversos textos, mesmo quando ele está falando dos fenômenos de ciência que o espiritismo investiga, ele sempre dá um jeito no final do texto de concluir, pensando sempre no bem que aquele fenômeno pode produzir para a vida do homem, né? Então a gente vê realmente um autor preocupado com a humanidade, preocupado com a felicidade do homem na Terra, e sempre tentando extrair a lição moral que pode haver desses fenômenos, né? E aqui, novamente, falando do espírita, né, do adepto, aquela pessoa que já é espírita, como a gente pode definir o verdadeiro espírita, né? Eu não me lembro de Kardec falar no falso espírita, mas o que eu me lembro, depois acho que o Michel comentou recentemente sobre essa classificação de Kardec,
que acho que está no livro dos médiuns, no capítulo do método. Kardec vai classificar os tipos de espíritas, né? E aí, Kardec fazia muito essas classificações, né? Os tipos de espíritas, ele classificava. Os tipos de antagonistas, dos detratores, ele também classificava, né? Era um hábito comum de ciência, facilita para a gente compreender as posições das pessoas, né? E é uma coisa que se mantém atual. Tanto quem é a favor de uma doutrina quanto quem é contra, é normal a gente classificar e categorizar, né? Aqueles que defendem tal ou tal linha. Mas, enfim, nesse capítulo, Kardec vai dizer que existem os espíritas que se ocupam apenas com os fenômenos, que gostam das manifestações, acham interessante as manifestações espíritas, gostam mais da parte fenomênica, mas não vem nada além disso, né? E, por outro lado, existe o segundo grupo de espíritas, que são aqueles que se ocupam das manifestações e veem algo mais ali, veem essa parte moral, reconhecem, compreendem aquelas consequências morais que advêm dos fenômenos, mas não aplicam na sua vida. E aí é que chega o terceiro grupo, que eu não me lembro exatamente o nome, ele dá até nomes para cada um, né? E aí, esse último ele chama de o verdadeiro espírita, ou espírita cristão, né? Que é aquele que, além das manifestações, vê as consequências morais daquilo, mas também, e que é o mais importante, né, do ponto de vista de Kardec, também aplica aquilo na sua vida, né? Aplica aquela moral na sua vida para que ele possa viver de acordo com aquela moral, né? Então isso é muito importante, não é só dentro do espiritismo. Diversas filosofias defenderam que o homem ele deveria ser adepto de uma doutrina filosófica e também praticar aquilo na sua vida, né? Os gregos antigos eram muito preocupados com isso. Era comum as pessoas se filiarem a escolas de pensamento, né? Ah, esse é platônico, aquele é aristotélico, esse é estoico. E aí as pessoas tentavam viver de acordo com aquela doutrina. Então isso era bem comum também no mundo antigo. E Kardec vai reforçar a importância disso aqui, né? Tanto é que ele faz essa afirmação que é forte. De nada adianta crer se a crença não faz com que dê nenhum passo adiante na vida do progresso e não o torne melhor para o seu próximo. Então, de nada adianta que a gente se ocupe apenas dos fenômenos, das manifestações, mas a gente precisa ver qual é o fim moral daquelas manifestações na nossa vida e praticar essa moral proposta tão brilhantemente por Kardec e os espíritos, né? Então, acho que seria esse o comentário dessa importância que sempre que Kardec vê na parte moral dos fenômenos, né? Exatamente, né? Como foi dito, né? A estrutura desse livro, né? Primeiro ele coloca a história, né? Depois a teoria científica, e da teoria científica vem a moral. Né? Então a moral espírita é uma moral científica, né? Porque se baseia nas experimentações, nos próprios espíritos vindo e falando que os atos da vida têm consequências. Né? Como diz no preâmbulo do que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência e uma filosofia de consequências morais. Né? Então, a consequência moral vem da ciência espírita. E como o José bem falou, né, Kardec classifica no Livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Método, os tipos de espíritas. Até coloquei aqui para quem quiser ver. Como ele faz diversas outras classificações, né? E ele coloca lá, depois de falar dos espíritos experimentadores ou daqueles que só veem a filosofia, ele coloca os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos no sentido da moral, né? De aplicar moral.
Então não adianta, o espiritismo ele é uma ciência que exige uma prática, né? Uma prática. Você tem que estudar e praticar, né? Como diz aquela frase, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo empenho de modificar suas más tendências, né? Isso até leva a uma pergunta aqui da Maria de Sá. Ela pergunta aqui: se o melhoramento moral do homem já era o objetivo de Jesus com a segunda revelação, qual o valor que o espiritismo agrega à humanidade, né? Eu até coloquei aqui uma questão do Livro dos Espíritos que fala disso, né? Aqui na 627, né? Kardec pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? A resposta: Jesus empregava a miúde, frequentemente, né, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque levava em conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, né? Tão poucos são os que as compreendem, ainda menos os que as praticam, né? Então, além de nós não aplicarmos, né, embora Jesus já tenha avisado Moisés, né, Jesus falava por parábolas. O Espiritismo vem trazendo uma linguagem mais científica, né? Eu sempre dou o exemplo da pluralidade dos mundos habitados e em outros mundos, né? Jesus falava: há muitas moradas na casa de meu pai, né? Mas o Espiritismo veio trazer isso, né, de uma forma científica. E era preciso um progresso da ciência até vir essa revelação, né? Então, e mesmo na questão, é o papel do Consolador, né? Jesus diz, né? O Consolador vai vir explicar o que eu não pude falar e relembrar, né? E se ele veio relembrar, é porque a gente esqueceu, né? Propositadamente, né? Ou não praticou. Jesus falou da moral bem claramente, né, para todo mundo, né? Mas infelizmente o ser humano não pôs em prática. Enfim, não sei se vocês querem comentar algo sobre essa pergunta da Maria. Sim, Eric, essa pergunta que a Maria fez, ela é muito, muito boa e muito importante, né? E é uma pergunta que Kardec vai responder em diversos textos. O Eric lembrou muito bem a questão 627, é importante que as pessoas anotem, estudem, leiam depois, né, o item 627 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos já vão começar a tratar desse assunto, né? A gente teve a segunda-feira agora, de noite, uma palestra do Cosme Mas pelo YouTube, onde ele tratou justamente disso, né? Uma fala dele muito boa sobre os fundamentos da moral espírita, onde ele também vai abordar essa pergunta que a Maria fez. Até depois a gente pode achar um jeito de achar o link para divulgar para as pessoas também assistirem, porque é muito importante. Porque vejam bem, o espiritismo se propõe e se apresenta como uma teoria mais desenvolvida que o cristianismo. Vejam, não são os espíritas que são mais desenvolvidos. Isso a gente não seria sem sentido dizer. A gente está falando do ponto de vista teórico. A doutrina espírita, ela é um desenvolvimento da doutrina do Cristo. Então, ela apresenta mais que a doutrina do Cristo. Então, quando Kardec vai, inclusive, tratar do Consolador Prometido, lá no 6º capítulo do Evangelho, ele também fala disso. Quando ele vai falar das 3 revelações, também lá no capítulo 1 do Evangelho, ele trata disso. Esse item que o Eric apresentou do Livro dos Espíritos, ele trata disso. Mas, resumidamente, um pouco o Eric já falou, né? Veja, o cristianismo, ele vem, Jesus vem trazer uma moral, né? Baseado na sua autoridade como espírito, como pessoa na época.
Mas ele fala de uma maneira muito metafórica, alegórica, né, numa linguagem para a época. Ele também diz que muitas coisas ele não revelaria, né, ficaria para o Consolador que ele enviaria. E também o Consolador, além de trazer coisas novas, desenvolver coisas novas, ele iria corrigir, né, os desvirtuamentos que fariam com a doutrina do Cristo. Então, o que acontece? Vejam, entre o cristianismo, entre Jesus, né, para ser mais exato, e o espiritismo, a gente tem 1.800 anos. O que a gente vai notar? A teoria de Jesus, ela é completamente desconfigurada, ela toma um outro rumo, as pessoas vão interpretar e usar de uma outra maneira, né, deixando quase que em segunda mão a questão moral. Então, o Espiritismo vem restabelecer isso, né? Tirar todos aquilo que foi acrescentado e deturpado, vai trazer de volta na essência a teoria do Cristo, colocando como o princípio maior a caridade, ou seja, é fora da caridade, né? Que é o princípio que o Cristo coloca fora da caridade na salvação. Então, ele coloca a caridade como virtude máxima, inclusive acima da fé, né? Algo que foi deturpado, né, nos séculos. E também o Espiritismo desenvolve, né, as noções do mundo espiritual, as noções de mediunidade, de reencarnação. O Espiritismo também, ele não está só numa figura, numa pessoa, como foi com o Cristo. Capítulo 1 da Gênesis vai explicar isso também, que agora o Espiritismo ele surge em todos os lugares, em todos os lares, do mundo inteiro ao mesmo tempo, através da comunicação com os espíritos, através da evocação. Então, o Espiritismo vai apresentar a mesma moral do Cristo, mas ele apresenta de uma maneira científica, fundamentada na razão. Então, não é agora uma opinião religiosa ou uma especulação filosófica, é uma lei científica. Então, é algo muito mais bem fundamentado do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, além de simplesmente ler as passagens do Cristo, como é no cristianismo, né, que a gente tem como tem também na filosofia, né, os discursos de ética, discursos de moral, o Espiritismo tem algo a mais, que é a prática da evocação, onde eu posso conversar com os espíritos superiores, em especial o meu anjo guardião, e também com os espíritos, os meus amigos, os meus parentes, e junto com eles também, eles me ajudam a praticar a moral do Cristo. Então, nota, o Espiritismo oferece mais. O Espiritismo é um desenvolvimento, e segundo os próprios espíritos, é o último dos desenvolvimentos para a humanidade, né? Então, notem que o Espiritismo ele é mais rico, porque é o próprio Cristo que volta para, de uma maneira muito especial, desenvolver a sua teoria, né? Como ele mesmo havia prometido. Claro que, curiosamente, o Espiritismo apresenta algo a mais, algo mais rico e mais eficaz, e, curiosamente, isso eu sempre comento aqui, o movimento espírita, não entendendo isso, porque não estudou Kardec, o movimento espírita repete as práticas da segunda revelação. Isso é curioso. O Espiritismo oferece algo melhor, mas o movimento espírita, na sua maioria, repete as práticas da segunda revelação, ou seja, note que as pessoas fizeram das casas espíritas algo muito semelhante às igrejas, onde eu leio um livro que fala de Jesus, só que em vez da Bíblia eu leio o Evangelho, onde eu vou toda semana, como se fosse uma missa, onde eu simplesmente aprendo moral ouvindo sermões ou discursos, né? Sendo que aquilo que o Espiritismo tem de mais a dar, a gente acabou não usando, né? E é curioso como a gente está falando do uso, da prática, da utilidade, do objetivo da doutrina. É muito importante a gente entender ali o item 36, quando Kardec vai classificar os tipos de espírito. Tá? Ele já faz isso na conclusão do Livro dos Espíritos, ele faz isso no item 28 aí do Livro dos Médiuns, nesse capítulo do método, que o José e o Eric citaram. Ele também faz isso na Viagem Espírita, de 1862, nessa obra, ele fala sobre isso. Na Gênesis, ele volta a tratar disso, em diversos momentos ele tratou.
E é muito interessante porque a mesma lógica que Kardec emprega na escala espírita, lá do item 100 do Livro dos Espíritos, é a mesma lógica que ele vai fazer na chamada escala dos espíritas, dos tipos de adeptos. Porque, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando Kardec vai dar um nome nas escalas, é muito interessante a gente entender que não se trata de um adjetivo. Lembra, isso a gente aprendeu, a gente foi perceber a primeira vez com o Cosme, né? Ele que alertou o movimento espírita para isso. E depois a gente percebeu isso nas demais classificações que Kardec faz. Por exemplo, quando Kardec fala que há três ordens na escala espírita, os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros, é claro que quando ele fala espíritos imperfeitos, o contrário de imperfeito é perfeito. Se esse nome fosse um adjetivo, a gente teria duas ordens só: os espíritos imperfeitos e os espíritos perfeitos, os puros. Mas há também os bons, porque é o nome da escala. É o nome que ele dá para algum tipo específico de espíritos. Não se trata, por exemplo, não é espírito imperfeito no sentido de contrário de perfeito. Percebe? Quando ele vai falar dos espíritas, é a mesma coisa. Ele mostra que o espírita, no sentido genérico, é aquele que conhece o espiritismo e crê no espiritismo. Quando ele vai abrir o item 28, ele diz isso. O espírita, o ponto genérico de todos os tipos de espírito, conhece o espiritismo e crê no espiritismo. Agora, conforme a minha crença e o meu conhecimento, a utilidade prática que eu vou tirar desse conhecimento, dessa crença, vai determinar o tipo de espírita que eu sou. E aí Kardec vai mostrar que aquele tipo de espírita que tira o máximo da teoria espírita é o que ele vai chamar de verdadeiro espírita. Porque ele tira a crença nos espíritos, ele tem a crença nos espíritos, ele tem a parte da comunicação com os espíritos, que ele pratica, que é a mediunidade, mas ele também estuda as questões morais e pratica a moral espírita. Então ele usa toda a teoria espírita. Agora, aquele que não é verdadeiro espírita é falso espírita, notem, Kardec nunca vai falar isso. Por isso que ele vai dizer, o espírita, o experimentador, é aquele que crê e conhece o espiritismo, mas ele escolhe, por livre vontade, só tirar como utilidade dessa teoria as manifestações. Ele não quer saber de moral, ele não quer saber nem de estudar a teoria, a parte filosófica, ele tá mais ligado a entender a parte dos fenômenos e provocar os fenômenos. Aí ele tem o espírita imperfeito, por isso que não pode ser um adjetivo, senão eu chamaria o que? O verdadeiro espírita de espírita perfeito, também Kardec nunca vai falar isso. Ele cuidava muito das palavras. Não faria nenhum sentido ele chamar de espírita perfeito, porque não existe espírita perfeito. Então, o espírita imperfeito, qual é a característica? Ele conhece, crê, gosta também das manifestações como um experimentador, mas ele também admira a moral, admira a parte filosófica, a teoria, os conhecimentos do mundo espiritual, sobre os espíritos, só que ele não está nem aí em praticar e se tornar uma pessoa melhor, ele não pratica a moral. E aí eu tenho o verdadeiro espírita, ou seja, o melhor tipo de espírita, por quê? Porque ele tira o máximo da teoria. Vejam que a função de uma ciência, né, ela não é simplesmente explicar as coisas, mas é também uma parte de aplicação, utilidade. Eu ter algum tipo de aplicação para aquela teoria. Cada ciência tem as suas aplicações. A do espiritismo, a aplicação máxima dela é tirar o proveito máximo da teoria espírita, é eu praticar a moral espírita. Todos os outros elementos se juntam à moral espírita. Isso faz de mim um verdadeiro espírita, ou um bom espírita, também ele vai tratar no Evangelho segundo o Espiritismo, do bom espírita. Ou o espírita cristão. Por que o espírita cristão? Porque é justamente o espírita que pega a parte moral, que leva em consideração a parte moral.
Aí, quando ele vai desenvolver sobre os tipos de espíritas no Evangelho, ele vai tratar só desse verdadeiro espírita, porque, óbvio, o Evangelho é justamente a parte que trata da moral. E qual é o tipo de espírita que está envolvido com a moral? O verdadeiro espírito. Então, ele vai tratar lá no Evangelho segundo o Espiritismo do bom espírito, ou o verdadeiro espírito. E aí ele vai explicar o que é esse espírita cristão, o que é se melhorar moralmente, no sentido do verdadeiro espírito, porque a gente ainda poderia ficar com dúvida. Bom, eu já sei que o verdadeiro espírito, ele pratica a moral, mas o que é praticar essa moral? Aí ele explica no Evangelho. E ele dá uma explicação muito sábia, muito coerente, porque ele diz, olha, o espírita verdadeiro, aquele que pratica a moral espírita, ou seja, o que é praticar a moral espírita? É fazer o esforço para se melhorar a cada dia. É a famosa frase, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Por que é muito sábio isso? Porque quando ele coloca essa classificação, primeiro, ele mostra que é uma aplicação possível. É uma aplicação possível, porque se ele chega a dizer que praticar a moral espírita é ser já um espírito superior, isso não teria sentido. Então, como eu não me torno espírito superior de uma hora para outra, isso exige trabalho e tempo, a classificação de prática moral espírita do verdadeiro espírita, essa que ele dá, de se esforçar e se melhorar diariamente, é perfeita. Qualquer um pode praticar, e ela faz parte de um esforço, não é já ser espírito superior. Então é muito sábio toda essa lógica que ele coloca, e por isso que ele fala, né? De nada adianta crer, a crença não faz com que dê nenhum passo adiante na via do progresso. Aquela crença que não faz, né, a pessoa se melhorar, ela não tem a utilidade que o espiritismo tem a oferecer. Então aquele que não é um verdadeiro espírita, ele, na verdade, ele está perdendo, ele está deixando de utilizar o máximo que o espiritismo oferece. Por isso que ele vai nos orientar a ser o verdadeiro espírita. Por quê? Porque é a melhor escolha. É aquele que tira o máximo da teoria. Claro que nessa prática, eu já vou concluir, passar para o José e para o Érico, nessa prática eu posso me tornar um espírita exaltado. Aí o espírita exaltado, ele passa do ponto. Aí já é o espírita exagerado. Ele crê demais. Ele leva para o outro lado. E como eu tenho aquele que crê de menos e usa de menos, eu tenho aquele que crê demais e passa a ter uma crença fanática além da razão. Esse também a gente não pode se tornar, que é o espírita exaltado lá do item 28. Então, notem que esse é o trabalho que ele dá muito bem construído dos tipos de espíritas. Passo para vocês aqui. Eu acho que vocês têm razão, como essa questão que o Eric leu do Livro dos Espíritos, né, ela toca muito bem nesse ponto da ideia de que o Espiritismo ele vem desenvolver e avançar alguns pontos e vem explicar, tornar mais inteligível, né, alguns pontos do Evangelho que estavam não tão claros, né? Como o Michel lembrou aí, a live do Cosme Massi, a gente recomenda que todos assistam, né, nessa semana, que foi excelente. Ele fala sobre o fundamento da moral espírita, né? Que a moral espírita, a proposta moral espírita, ela é fundada nas próprias leis da natureza, na própria natureza, né? O que é diferente das diversas teorias propostas pelos filósofos de moral, de ética, que é uma doutrina pessoal, né, daquele filósofo. E o espiritismo não, ele é da coletividade dos espíritos, do trabalho dos espíritos e dos homens a partir das leis da própria natureza, né, da observação de fenômenos naturais, é que decorre a moral espírita. Então, nessa teoria que vai surgir no século XIX com uma linguagem filosófica, uma linguagem científica moderna, clara, muito simples, uma linguagem muito sóbria, direta, objetiva, sem metáforas, sem parábolas, aí vai tornar mais inteligível, né? Muitos pontos que são, por vezes, obscuros nos evangelhos e que Kardec vai, com o auxílio dos espíritos, tornar mais inteligível mesmo.
E, de fato, o Espiritismo é uma obra simples. Algumas pessoas, às vezes, encontram alguma dificuldade. É comum isso acontecer, né? Eu já vi algumas pessoas dizerem, olha, mas é difícil, eu não consigo entender muito bem e tal. Eu diria, na verdade, que a obra de Kardec não é difícil e nem complexa, mas o que ocorre algumas vezes é que tem dois problemas aí. Primeiro, o distanciamento histórico, assim, que não é tão longe assim, né? Porque são 160 anos, se a gente pensar na história. Mas, para quem não está acostumado a ler algum autor mais antigo, de algum tempo atrás, vai sentir algum estranhamento. E também o fato de ser uma ciência, uma filosofia. Se a pessoa está acostumada a ler somente ficção e romances, ela vai ter um estranhamento inicial, mas nada que não possa ser superado com pouco esforço. É só aquela barreira inicial mesmo, na minha visão. Então é uma obra simples e que vai tornar acessível a todos, né? Inteligível essa moral que já tinha sido proposta nos princípios fundamentais pelo Cristo. Não sei se vocês têm mais comentários, se a gente pode seguir com a leitura. Perfeito. O Alex fez uma pergunta aqui, né, sobre a questão de ser espírito puro ainda persiste em evolução, do qual desconhecemos, ainda pela nossa pequenez. Alex, eu vou recomendar, eu fiz um vídeo no canal sobre isso, eu tenho um texto no meu blog, que eu mostro o texto da revista, que Kardec fala que o espírito puro é o final, né? Inclusive, ele argumenta, se fosse eterno, se fosse infinito, o espírito nunca chegaria à felicidade perfeita, né? Porque sempre ficaria correndo atrás de algo que faltasse, né? Então, depois dá uma procurada no canal que eu falo dessa questão. Isso, porque essa questão, volta e meia alguém faz, né? Porque o que a gente tem que raciocinar é assim, ó. Quando Kardec vai classificar o espírito puro, né, ele é puro em relação aos outros dentro da escala. Percebe? Então, ele detém todo o conhecimento, né, todo o desenvolvimento moral em relação aos outros. Então, nota, é uma boa definição. A gente sabe que o espírito ele chega numa fase em que ele adquire todo o conhecimento e todo o desenvolvimento moral. Agora, e aí vem a pergunta que o Alex está fazendo, né? Como é a vida cotidiana do espírito puro? A gente não sabe, né? Porque toda a nossa noção de realidade, né? A gente não consegue perceber uma realidade diferente da nossa, né? Então, todas as reflexões que a gente for fazer é baseado na nossa capacidade. Como eles estão acima dessa capacidade, a gente não consegue nem imaginar. O Cosme ele tem um exemplo bom, né? Ele diz: é difícil para a gente imaginar até um espírito bom. Imagina um espírito puro. Porque, veja, toda teoria que a gente possui, ela é baseada no espírito imperfeito. Toda a realidade e contexto que a gente conhece é baseado no espírito imperfeito. Ou seja, ele já desenvolveu o mal, ele possui vícios morais, paixões ruins. E o espírito bom não tem paixões ruins e controla a matéria, controla as paixões. Ali os espíritos vão dizer, né, aquela classificação lá dos espíritos bons no livro dos espíritos, eu não lembro de cor todas as palavras, mas Kardec vai dizer que, né, o espírito bom ele não tem ódio, não tem raiva, não tem mágoa, não tem ciúme, não tem inveja. Nota, só a gente está falando do bom, né, que é da segunda ordem. A gente não sabe o que é não sentir isso. Né? Todas as nossas teorias, tanto as teorias morais, até a própria psicologia materialista, ela é baseada no espírito imperfeito. Né? Ou seja, ela já coloca como ponto básico certas emoções, certas paixões que os bons não vão ter.
Então, essa fala do Cosme é muito boa, né? Se a gente não consegue imaginar o bom espírito, que é o da segunda ordem, como será o da primeira? Ele até faz uma brincadeira que eu copio dele aqui, né? Quando a gente chegar lá, a gente conversa, né? Eu te conto como é que é ser espírito puro. Mas é uma coisa que a gente não consegue ter noção, né? Realmente não consegue. A gente tem que ter como referencial teórico, isso é importante, né? Não pode faltar algo no espírito puro. Tem outra pergunta, por exemplo, que as pessoas fazem. Bom, o espírito puro, então, ele se iguala a Deus? Isso também não pode. Ninguém pode se igualar a Deus, né? Por isso a tendência do ser humano, quando usa a razão nossa, de espírito imperfeito, por isso que muitos teóricos vão chegar no panteísmo, né? Que a gente imagina um espírito evoluindo, ele chega num grau tão alto que não há mais nada a aprender, que é como se ele se confundisse com Deus. Mas aí os espíritos vão dizer, não é assim. Ah, mas como é? Lembra a questão lá de Deus, da natureza íntima de Deus, lá dos espíritos? Não vades além. Né? Eles, os espíritos, dizem, há uma limitação realmente pela nossa capacidade de raciocínio. A gente entraria em contradições. Né? Como essa a contradição. Ele sabe tudo. Ah, mas se ele sabe tudo, então ele para de progredir. Mas se ele para de progredir, sabe tudo, ele seria igual a Deus? Não, cara. A gente tem que, simplesmente, do ponto de vista filosófico, entender que há um tipo de espírito que chega num grau máximo. Conhece tudo e tem a felicidade máxima. Agora, como que é isso? Na prática, realmente o espiritismo não vai a esse ponto, né? Só um comentário rápido sobre essa pergunta. É curioso, tem uma frase muito famosa que muitos espíritas repetem, que é atribuída, até onde eu sei, equivocadamente a Kardec, né? Que é nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei, né? Essa é uma frase que foi inscrita no dolmen de Kardec, né? No túmulo, pelos próprios espíritas, mas se a gente pegar esse trechinho aí da progredir sempre, fazer uma análise do ponto de vista espírita, a gente vai ver que não faz sentido, né? Que é exatamente isso que o Michel acabou de explicar. Progredir sempre, então, não chegaria na soma, como é que Kardec diz lá no Espírito Puro? Atingiu a soma de perfeição máxima que o espírito pode chegar, né? Você está progredindo sempre, então você não vai chegar nunca no máximo. É simples assim, né? Até achei depois eu posso até passar referência pessoal, achei um artigo agora, bem interessante do site Apologética Espírita, é apologiaespírita.com.br. Acho que o Eric conhece, eu acho que é do Paulo Neto, o Eric conhece, do Rio de Janeiro. Ele explicando a origem desse termo, o uso histórico que foi feito. Parece aqui que Leon Denis reproduziu como sendo de Kardec. Enfim, posso até passar referência depois, mas é uma frase que a gente ouve bastante, né? Que toca nesse tema aí do progresso indefinido do espírito. Né? Eu coloquei até aqui para quem quiser ler o artigo que eu fiz sobre isso, uns textos, né? Inclusive, tem um texto aqui que Kardec deixa bem claro, que diz assim: se por isso entende o autor que a alma sobe incessantemente, resulta que jamais chegaria à felicidade perfeita. Diz a razão que, sendo a alma um ser finito, sua ascensão para o bem absoluto deve ter um limite. Né? Porque a alma é um ser finito, não é igual a Deus. Né? E aqui no próprio Livro dos Espíritos diz, na questão 169, diz aqui, todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Né? Perceba que ele usa quase infinito. Se fosse infinito, ele não usaria o quase. Né? Então já deixa claro na resposta que não é eterno, não vai ficar eternamente
porque nunca chegaria à felicidade, né? Ficaria eternamente progredindo. Então, enfim, isso já é bem colocado pelo espiritismo, né? Mas então, acho que a gente pode passar para o 37. Só um comentário que eu achei interessante. O José comentou das frases, né? Citou essa frase que muitos atribuem. Realmente, eu já vi várias vezes as pessoas atribuírem a Kardec essa frase, né? Que está no túmulo dele, que na verdade não é dele, né? Ele nunca disse. Mas por que isso me chamou a atenção e é por isso que eu quis comentar? Porque eu também, às vezes, eu acompanho nas páginas que seguem no Kardec Club, né? As pessoas com as postagens. E é muito curioso, as pessoas postam frases, entre aspas, e embaixo Allan Kardec, então elas estão atribuindo a Kardec a frase, mas elas não colocam de onde que veio a frase. Isso é muito, muito curioso, essa falta de critério. E isso se tornou muito comum, na verdade, hoje em dia as pessoas fazem isso com diversos autores, né? É muito comum, determinada frase, lá o nome do autor, mas ele não diz de onde que veio. Quando ele disse, aonde ele disse, tem que ter de onde que veio, né? Então eu sempre mexo, às vezes eu vejo frases lá de pessoas que postam como sendo de Kardec, e eu vou lá embaixo e comento assim, pode me dizer a referência da onde que saiu? A pessoa não sabe. E ela está atribuindo a alguém algo que ela não sabe se ele disse. Parece algo bobo, né? Mas isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente está atribuindo, porque a gente pode não ser que a gente não tenha criado a postagem, mas a gente está compartilhando. Então, se a gente está compartilhando, a gente entende que a pessoa concorda com aquilo ou também está dando anuência para aquilo. Então, há um problema grave do ponto de vista intelectual, histórico, né, com os fatos, porque eu não posso atribuir a alguém algo que ele não disse. Isso é uma mentira, né, uma inverdade, não corresponde aos fatos históricos. E isso também, dependendo do caso, é algo imoral. Eu não posso atribuir a ninguém algo que ele não disse. Eu acho importante, eu quis puxar isso de propósito, José e Eric. Eu acho que isso é uma coisa importante a gente salientar, ainda mais nos dias de hoje. Eu não posso atribuir a alguém algo que ele não disse. Da mesma forma que eu não posso atribuir, dependendo da acusação que eu faço, isso também, quando eu acuso alguém e não apresento as provas, isso é também imoral e pode até acarretar, dependendo do caso, problemas legais. Porque a Kardec chegou a tratar disso na época dele. Kardec trata disso na Revista Espírita, quando ele vai discutir como as pessoas tratavam o espiritismo. As pessoas discordavam do espiritismo, mas qual era o problema? O problema não era discordar, é que elas discordam atribuindo ao espiritismo algo que ele não disse, ou não disse. Então a gente tem que ter muito cuidado hoje quando a gente vai tanto fazer uma crítica apoiando ou contrariando determinada ideia ou autor. Há muita gente se propondo a criticar o espiritismo, aí a gente vai ouvir a pessoa falando, ela está criticando algo que o espiritismo não diz. E ela atribui ao espiritismo. Ao atribuir ao espiritismo algo que o espiritismo não diz, no mínimo ela está sendo desonesta intelectualmente. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que compartilhar com quem estuda conosco. A gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente compartilha. Aqui falando do espiritismo. Que é muito comum, eu vejo muito isso. As pessoas vão compartilhando algo. Hoje em dia a gente tem um termo, né? Fake news. É fake news a gente dizer algo que Kardec não disse. Tem uma passagem do que é o Espiritismo,
Até eu quero pegar essa frase, porque eu vou usar ela em alguns slides futuramente. Eu não lembro exatamente como Kardec fala, mas ele fala a respeito de um quadro, né? Ele usa o exemplo de um cavalo numa pintura de um quadro. Ele diz mais ou menos assim, não é com essas palavras, mas a lógica é essa, né? Que eu posso discordar da cor do cavalo. Por exemplo, o cavalo é branco, eu posso dizer assim, seria melhor se o cavalo fosse preto. Isso é meu direito. Agora, eu não posso olhar para o quadro com um cavalo branco e dizer que o cavalo é preto. Percebe a diferença? Entre opinar sobre uma coisa e entre mentir sobre uma coisa, sobre um fato. Eu acho que isso é bem importante também no nosso estudo, a gente conversar com as pessoas. Já também aproveitando o tempo aí, que a gente já está chegando no finalzinho, eu acredito, no meu entendimento também, estou por vocês também, eu acho que a gente não entra no próximo item e eu já puxei essa pauta justamente para a gente usar esses finais nisso e também ver se tem mais comentário. Eu só ia dizer que, pelo que eu lembro, o que aconteceu com o Kardec na época dele, com aquela. Com a parte que fala que o animal tem distância ao homem, da mesma forma que o homem tem distância a Deus, né? Na época do Kardec tinham distorcido essa frase também. Enfim, eu só queria dizer que essa frase, nascer, morrer, né, que o pessoal compartilha, tá no túmulo do Kardec, né? Tá lá no topo do túmulo. O Paulo Neto, pesquisador, tem uma pesquisa, né, de porquê do fato dessa frase estar lá, né? Mas não é de Kardec, né? Colocaram lá no túmulo dele, né? De maneira póstuma, né? Ou seja, depois do desencarne. Né? No túmulo tem uma frase que é de Kardec, né? Que é sobre causa e efeito, né? Mas a frase do nascer, morrer, renascer sempre não é de Kardec, né? E realmente, parando para pensar agora... Deixando claro para as pessoas, Eric, que quem colocou lá no túmulo não atribuiu a Kardec. Isso é importante de salientar. As pessoas depois atribuíram a Kardec, mas quem colocou no túmulo não atribuiu a Kardec, não fez errado, né? Colocou lá a frase, mas não atribuiu a Kardec. Eles fizeram, não cometeram esse engano. Mas parando para pensar agora, realmente a frase não é perfeitamente compatível com a doutrina, né? Porque coloca sempre, né? Progredir sempre. E a gente sabe que tem tem o limite que é o espírito puro, né? Então, realmente, isso faz sentido. Enfim, não sei se os amigos querem colocar mais alguma coisa. Não, eu acho que eu estou satisfeito também. A gente pode deixar a leitura do próximo item para o nosso próximo estudo, né? Agora, como o Michel comentou no início, a gente está com horário novo, um pouquinho reduzido aí para a gente ganhar em produtividade, né? Acho que o período de 1 hora fica mais proveitoso para a gente que está fazendo, o pessoal que está assistindo também. Então a gente encerra hoje às 9h30 e continuaremos assim nas próximas semanas. Queria agradecer já e me despedindo. Agradecer a companhia aí do Eric, do Michel, o pessoal nos comentários, a Nelly, que sempre está com a gente também. Ela está mencionando aqui, ó, com um comentário, Michel, a questão do cavalo está no que é o Espiritismo, capítulo 1, Pequena Conferência Espírita. Exatamente, no diálogo com o crítico, né? Exatamente aí. Kardec coloca isso. Obrigado, Nelly, aí pela lembrança do trecho. Mas é isso, queria me despedir. Pedir pro pessoal aí curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, dar like, curte o vídeo para a gente ter o crescimento aí no alcance do canal e desse estudo, certo? Grande abraço a todos, boa noite e até semana que vem. Isso aí, eu também quero agradecer ao Eric, ao José, a todo mundo que participou, que deixou seu comentário, sua questão. A Nerid ali colocou o trecho, né, que eu me referi, que eu não lembrava, mas
ela colocou ali, o pessoal pode ver nos comentários, ela citou a referência. É melhor que a gente fique com esse gostinho de quero mais com 1 hora de estudo, né? Do que a gente canse com 1 hora e meia, né? Então, esse é o nosso intuito. Então, quarta que vem a gente está reunido de novo, que todos possam continuar estudando e trazer mais pessoas para o nosso estudo, continuar participando, curtir, compartilhar, que é muito importante, né? Agradecer a todos, que todos tenham uma boa noite, um bom resto de semana. Excelente. Então, muito obrigado a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.